Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Paiva e você vai assistir uma aula sobre o início da Segunda Guerra Mundial. Essa aula é destinada a alunos do nono ano do ensino fundamental, alunos do ensino médio e vestibulandos, e eu tenho o grande prazer de ajudar você a alcançar o seu objetivo. Chega de enrolação, vamos aqui para a aula, me acompanhe no slide, por favor. Na aula passada, nós falamos sobre a transformação da Europa na transição do século XIX para o século XX. Durante esse período, a Europa estava passando pela Belle Époque, um processo de crescimento na sua industrialização e uma grande competitividade entre as antigas potências econômicas, Inglaterra e França, potências de longa data lá na Europa, e as novas potências econômicas, em especial a Alemanha e a Itália, fruto das unificações tardias na transição do século XIX para o século XX. O que é que estava acontecendo lá na Europa? Na medida em que essa tensão ia aumentando entre essas potências econômicas, elas foram formando alianças, foram se fechando com aliados políticos, e assim formaram-se as alianças que deram origem à Tríplice Entente e à Tríplice Aliança durante a Primeira Guerra Mundial. A princípio, a primeira aliança de destaque foi a Liga dos Três Imperadores, o Kaiser da Alemanha, o Czar da Rússia e o Imperador do Império Austro-Húngaro, chamada de Liga dos Três Imperadores, que teve início com a idealização por parte da Alemanha. Porém, esta liga tinha um grande problema, porque ela tinha a Rússia e o Império Austro-Húngaro no mesmo grupo, e esses dois países tinham problemas em relação à Península Balcânica, porque o Império Austro-Húngaro dominava aquela região, porém aquela região queria se aproximar de outros países de cultura eslava e a Rússia apoiava a rebelião dessa região. Logo, a Liga dos Três Imperadores se desfez e a Alemanha chamou, no lugar da Rússia, a Itália para fazer parte dessa nova liga, agora formando definitivamente a Tríplice Aliança, tríplice de três, aliança de aliados, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Diante da formação dessa aliança das novas potências, as antigas potências não poderiam ficar de braços cruzados, elas precisavam fazer algo também. E foi assim que a Inglaterra e a França formaram a Entente Cordiale, uma aliança cordial entre esses dois países. E a Rússia, que havia saído da Liga dos Três Imperadores, também entrou na Entente Cordiale, e então a Entente Cordiale passou a se chamar Tríplice Aliança, e assim a Europa ficou dividida desse jeito que você está vendo bem aqui no mapa. Perceba que na região central da Europa temos a Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, e de uma forma até dividida nós temos da frente ocidental, vamos dizer assim, Reino Unido e França, e na frente oriental temos aqui a Rússia. Então nós temos as potências centrais contra as antigas potências nas regiões mais extremas. Aproveitando esse momento, não deixe, por favor, de se inscrever aqui no canal. Tenho certeza que você vai encontrar muitas aulas que vão te ajudar nos seus vestibulares, nos seus objetivos, e você está me ajudando muito ao se inscrever. E também não deixe de dar uma passadinha lá no meu Instagram, @professorlucaspaiva, na verdade, @proflucaspaiva. Por lá eu estarei divulgando as mentorias, as aulas particulares, cursos e muitos materiais que podem te ajudar nos teus estudos, beleza? Não esquece de me dar essa força e vamos voltar para o nosso slide. Já entendemos as alianças e agora o que veio a acontecer, professor? Depois das alianças, nós temos a paz armada. Temos alianças formadas na Europa, Tríplice Entente e Tríplice Aliança, e essas alianças começam uma grande corrida armamentista para conseguir poder bélico, para, através do poder bélico, intimidar os seus adversários. Essas alianças começaram a ter o alistamento militar obrigatório, começou a ter essa prática, se disseminou essa prática de forçar o aumento do exército e grande investimento em fábricas que produzissem armamento e produzissem munições. Basicamente aqui a ideia era, vamos fazer muitas armas para intimidar os nossos inimigos, para eles não quererem ousar se meter conosco. Só que quando todos os dois lados estão fazendo a mesma coisa, inevitavelmente temos um grande crescimento do número de armas e depois isso poderia repercutir e repercutiu em um grande conflito. Agora vamos para a parte principal dessa aula, que é o que mais é cobrado nas provas vestibulares, que é o estopim da guerra. Estopim é uma palavra
que indica quando a pólvora do pavio ela chega dentro de uma bomba, vamos imaginar uma bomba antiga, uma TNT, algo do tipo, e então tu tem a explosão, ou seja, o estopim é o momento onde não tem mais como voltar atrás. É o acontecimento mais importante que deu origem à Primeira Guerra Mundial, e ele está ligado a tudo que nós vimos anteriormente, as tensões, os conflitos, tudo isso culminou nesse episódio que gerou o início da guerra. Que episódio foi esse, professor? Na região da Península Balcânica, alguns países estavam se rebelando contra o Império Austro-Húngaro e também contra o Império Turco-Otomano, em especial a Sérvia, que fez alguns movimentos de resistência, foi bem sucedida e estava se tornando até uma inspiração para outros países, como o caso da Bósnia. A Sérvia estava inspirando os países a se rebelarem contra o Império Austro-Húngaro e o Turco-Otomano, que dominava a Península Balcânica. A Bósnia decidiu fazer uma rebelião inspirada na Sérvia. Ela não foi bem sucedida nessa rebelião, o Império Austro-Húngaro conseguiu conter a rebelião na Bósnia. Porém, mesmo após conter a rebelião, o clima ficou muito tenso na Bósnia e o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, julgou que seria interessante visitar Sarajevo, capital da Bósnia, para acalmar os ânimos, para tentar trazer tornar mais pacífico, né? Essa região que havia acabado de passar por uma tentativa de rebelião mal sucedida. Porém, enquanto Francisco Ferdinando estava pela Bósnia, Gavrilo Príncipe, um estudante e envolvido em uma organização chamada Mão Negra, uma organização sérvia, estava lá na Bósnia e ele organizou e perpetrou um atentado contra o arquiduque Franz Ferdinand da Áustria e o matou no dia 28 de junho de 1914 com tiros. Após esse episódio, a Áustria deu um decreto para a Sérvia falando que ela acabasse com essa organização, entregasse os culpados, que eles fossem julgados e tudo mais. Porém, a Sérvia se recusou a fazer isso. A Sérvia se recusou a entregar a Mão Negra e as pessoas envolvidas em toda essa organização para matar o príncipe do Império Austro-Húngaro. Feito isso, nós temos o que eu gosto de chamar de um efeito dominó. A Áustria declara guerra à Sérvia, porque a Sérvia se recusou a entregar os culpados pelo assassinato do seu príncipe herdeiro. A Rússia, que era aliada da Sérvia por conta da nacionalidade eslava, entra e declara guerra contra a Áustria. Aí você já percebe que já temos personagens dos dois grupos das alianças se declarando guerra, né? A Rússia e a Áustria. Na sequência, a Alemanha, que estava do lado da Áustria, declara guerra à Rússia, e a Inglaterra, a França, que estavam do lado da Rússia, declaram guerra à Alemanha, e então nós temos esse efeito dominó das declarações de guerra. E aqui, gente, não tem mais jeito, é guerra definitiva que vai acontecer, e na próxima aula vamos falar sobre as etapas da guerra, as fases da guerra, como ela se desenvolveu e como ela chegou ao seu fim, tá bom? Muito obrigado por assistir, não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de conferir o meu Instagram, @proflucaspaiva, e eu espero ter te ajudado nos estudos e te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!